Amém. Fazendo um comentário sobre os vídeos do pastor Silas Malafaia, eu gosto do pastor Silas Malafaia, porque ele é um pastor que ele é um homem que a gente vê que ele é sincero no que ele fala. Ele apoiou o PT em 2002, 2006, aí ele foi convidado a ir lá para assistir lá os debates, e lá ele viu, enfim. E agora ele está passando para nós aqui, que estamos fora da política, as informações sobre o que o PT está fazendo, o que o PT quer fazer, enfim, né, no Brasil. E o que o pastor Silas está fazendo é um grande serviço para nós, o mundo, o povo, para nós sabermos, né, o aborto é pecado, a Bíblia diz que o aborto é pecado. Quem mata as criancinhas dentro do ventre está pecando diante dos olhos de Deus, está cometendo uma grande iniquidade. Faraó, o grande ímpio lá do Egito, ele era um grande pecador porque ele mandou as parteiras, por causa do povo israelita estava crescendo, ele mandou, e aí ele querendo, enfim, imaginava que para ganhar uma guerra, ele mandou que as parteiras mandassem matar todas as criancinhas no ventre materno. Homens, as meninas, ele foi ordem de Faraó. E Faraó foi um grande pecador, um grande ímpio diante dos olhos de Deus. E o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, derrotou Faraó. Mas não foi fácil, foi difícil. Foi uma guerra entre Deus e o Faraó, Moisés e Arão estava ali. O que eu quero dizer com isso é que o aborto é pecado. Matar as criancinhas dentro do ventre é pecado. Não é o melhor caminho. O melhor caminho é nós educarmos essas mães, educarmos esses pais, investirmos na prevenção, em falar para eles que eles devem, antes de conceber uma vida, antes de ter uma relação sexual, antes de ir para a cama com uma pessoa, eles têm que ter uma aula, ter um curso, enfim, antes tem que educar este povo. A solução não foi essa violência toda, a origem da violência está no pecado do homem. O homem que comete um homicídio, furta, rouba, é porque ele não conhece a palavra de Deus, ele não conhece a Deus. É por isso que quando a pessoa não conhece a Deus, não conhece a palavra de Deus, ela comete muitos pecados, ela mata, ela rouba, ela furta, enfim, ela adora os demônios, ela adora o diabo, ela adora o Satanás, ela é enganada pelo diabo, ela é seduzida pelo diabo, pelo Satanás, que a Bíblia diz, não é eu, que é o Deus desse século. É ele é um ser derrotado. O diabo é um ser derrotado. A Bíblia diz que o diabo, ele está muito furioso, porque ele sabe que os dias dele estão chegando ao fim. O diabo está sabendo, e por saber que o fim dele está chegando, ele quer levar metade do povo ele quer desviar as pessoas de Deus. Ele quer que as pessoas morem neste mundo e desacreditem e não creem em Deus. Para quê? Para a sua própria perdição, para a sua própria condenação. E as pessoas têm que entender que o Senhor Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, que o Senhor Jesus Cristo quer salvar os pecadores, que o Senhor Jesus Cristo está retornando a este mundo, que o Senhor Jesus Cristo está voltando, que todo olho vai ver, todo mundo vai ver a glória dele e vai se lamentar. E nós estamos aqui falando deste Deus. E nós estamos falando que o homossexualismo, segundo a palavra de Deus, é pecado, é abominação. Né? O homossexualismo, na visão bíblica, é iniquidade. Porque você negou a Deus, você negou a Jesus, você negou a palavra. Deus criou Adão e Eva, Deus criou o homem e a mulher. Mas isso aí são os estatutos dos cananeus, estatutos dos babilônicos, estatutos, que existem os estatutos, existem as leis dos egípcios. Existe aí, Deus vai visitar essa terra. O que vai acontecer quando ele visitar essa terra? A terra vai provocar todos esses pecadores, e o pior, todos eles vão tudo para o lago de fogo de enxofre, que é a segunda morte, é a separação de Deus, para onde o diabo também está indo. Satanás, os anjos de Satanás e todo o pecador que não creu em Jesus, não confessou em Jesus, que morreu em pecado, não acreditou, não foi batizado, desacreditou,
Vai para o lago de fogo. Nós estamos fazendo que as pessoas acreditem no que Jesus falou, no que Jesus deixou escrito através dos seus apóstolos, que não é uma novela, não é uma historinha de contos de fada, é a realidade. É a realidade. Amém. Nós estamos aqui levando a fé em Jesus para as pessoas, dizer para as pessoas praticarem a justiça, a equidade e temerem a Deus. E temerem ao Deus da Bíblia Sagrada. Então, o aborto, nós batemos nessa tecla, o aborto é pecado. O aborto é pecado, o homossexualismo aos olhos de Deus é pecado, e é um pecado muito grande. A idolatria é pecado, adorar a imagem, adorar morto, enfim, nós devemos adorar só o Jesus da Bíblia, acreditar na palavra de Deus. Amém. A violência. Ontem eu estava assistindo o Fantástico e vi que tem uma milícia, não sei aonde, no Rio ou em São Paulo, uma milícia perigosa, mas graças a Deus foram todos presos, apareceu ontem no Fantástico. Mas eles eram tão organizados, eles faturavam R$1 milhão de reais e eles aprisionavam aquelas pessoas ali para pagarem, até essas casas do governo federal, Minha Casa Minha Vida, estava envolvida. Então, tudo isso a gente está vendo que é um absurdo que está acontecendo dentro desse país. A violência está aumentando, está entendendo? A insegurança, essas manifestações, essas manifestações de 2013 que o povo todo fizeram no mundo, aqui no Brasil, quebrar o banco. Então a gente tem que fazer uma reflexão se o PT ganhar as eleições, etc, 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 e se for da vontade de Deus, porque, veja, a vontade de Deus é que as pessoas temam a Deus. Não adianta combater com a palavra de Deus, não adianta a pessoa perseguir a palavra de Deus, porque é um derrotado. Quem persegue? O que foi que o apóstolo Paulo, ele perseguia os crentes, ele perseguia o povo de Deus. E a Bíblia diz que Jesus apareceu para ele e disse para ele: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Duro para ti é recalcitrar contra os grilhões. Ele viu a glória de Jesus, ele ficou cego. Ele se transformou em outro homem depois que ele viu. Então, o desejo do nosso coração é que Deus abençoe esses políticos, que eles se voltem para Deus, que eles leiam, estudem, examinem a Bíblia, porque creio que na mensagem dos apóstolos de Jesus, no apóstolo Paulo, creio parem de fazer perseguições, porque cada um de nós vamos prestar conta diante de Deus. Nós vamos passar pelo trono branco, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, nós vamos receber a recompensa de Deus. Amém? Nós vivemos num mundo que dizem que é democracia, que a gente tem a liberdade de expressão, a liberdade, graças a Deus por isso. Mas a Bíblia diz que no final dos tempos, por aumentar o pecado, aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós queremos o melhor para nosso país. E no meu ver, o melhor agora é o Eduardo Campos, com a família dele, porque ele representa o pai, a mãe e os filhos. O outro lá também tem uma família. A gente quer ver uma família tradicional. A gente quer ver uma família no poder. Uma família que é o exemplo. Eles que estão lá no poder, no Palácio do Planalto, eles são nossos exemplos. Eles estão, querendo ou não, nós pedimos de Deus que Deus faça um milagre. Porque a gente vê muita coisa está acontecendo dentro desse país, a violência, perseguições contra os pastores, isso tudo Deus não se agrada disso. Deus não se agrada, seja dentro da internet, seja dentro da televisão, dentro do rádio, nas nossas ruas, dentro da igreja. Deus não se agrada. Amém? Deus quer salvar o presidente? Quer salvar o presidente Dilma? Quer salvar o presidente Lula? Quer salvar todo o partido do PT? Quer. Eles têm que ouvir a palavra de Deus, eles têm que buscar a Jesus como outro qualquer, ir para uma igreja evangélica, eles têm que ler a Bíblia, eles têm que se humilhar diante de Deus, porque a salvação é para eles também, não é só para um, para outro, é mundial. Jesus morreu por todos, mas aí depende deles, eles têm um livre-arbítrio, resta-me só orar por eles. Mas a gente vê tanta violência no mundo, aquele quebra-quebra, tá entendendo? A gente vê tanta coisa no mundo que a gente tem a nossa opinião, dizer que não tá, a gente quer coisa melhor, como aquela manifestação de 2013, as pessoas foram para as ruas, convidaram todo mundo, etc, etc, etc. Eu não fui, houve morte, está acontecendo morte, aquele cinegrafista foi morto,
Tá entendendo? Então a gente quer realmente pessoas evangélicas, pessoas tementes a Deus, pessoas que valorizam o círculo de oração, que o círculo de oração vire lei no Brasil todo, vire lei, que esse congresso que eles estão lá dentro daquela assembleia, que eles amem a Deus, amem a palavra de Deus, que eles amem as leis de Deus, que eles valorizem as leis de Deus, e nós apoiamos sim, porque Deus, ele está interessado sim em abençoar os políticos que temam a ele, que respeitam suas leis, que adorem a ele, que tenham fé no Deus da Bíblia Sagrada. Amém? Porque se nós observarmos o rei Davi, ele temia a Deus, Deus era com ele, Deus deu vitória em todas as guerras dele, em todas as guerras, e ele liderava uma nação poderosa, a nação de Israel. Amém? E Deus foi com ele em todo o tempo, até a sua morte. Assim também nós pedimos que Deus tenha misericórdia dessa nação, que esse povo venha se voltar para Deus, que esse povo venha se humilhar, venha crer nas promessas de Jesus Cristo, venha deixar de abortar, venha deixar de engravidar, venha levar as coisas sérias, venha fazer um curso para casar, um curso para namorar, um curso para ser mãe, porque são vidas sendo ceifadas, são crianças sendo abandonadas no lixo, a gente vê todo dia nas televisões, etc, etc, etc. Isso é uma vergonha para uma nação. A violência, nós estamos cansados de abrir a televisão e só ver mortes e mortes, assassinato. Isso é um pecado muito grande diante dos olhos de Deus, diante dos olhos dos homens. E nós queremos homens que temam a Deus, que respeitam a Deus, que adorem a Deus. Amém? Que valorizem o casamento, valorizem a mãe, o pai, valorizem a família tradicional. Amém? E nós oramos pelo pastor Silas. Só Deus por ele, mais ninguém. Mas graças a Deus ele tem essas convicções. Esse pastor que ele está apoiando, nós evangélicos devemos votar nesse pastor. Amém? Devemos votar nesses homens de Deus, nessas mulheres de Deus, nessa Mara Lima, todas essas mulheres de Deus que estão fazendo bem para o mundo, para o Brasil, para o mundo todo. Amém? Que estão nessas redes sociais, esses homens de Deus, que temem a Deus, e que Deus abençoe a nossa vida, hoje para todo sempre. Amém? E só Deus mesmo para nos proteger, porque a Bíblia diz que o diabo está furioso, o Satanás está furioso, porque ele já sabe que os dias dele está chegando ao final, e ele quer fazer esse mundo um mundo perdido, mais do que já está. Mas Jesus não, Jesus quer dar vida e vida eterna, isso para o rei e para o servo, tanto para os ricos como para os pobres. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe. A gente é dona de casa, a gente vive a realidade, a gente vai num posto de saúde, o atendimento demora, a gente pega um ônibus, demora, 2 horas, quando vem lotado. Então a gente sabe, a gente não é hipócrita, a gente vive o que a gente está falando, tá entendendo? A gente vive o que a gente está, tem que melhorar muito esse país. A gente tem os jornais também, que a gente liga um botão e tá aí milícia. Isso que aconteceu no Fantástico ontem, é terrível, que ele mostrou pra gente que aquele garotinho que estava no zoológico, brincando com aquele tigre, e depois o tigre comeu a perna, o braço dele, tá? Aquilo é um absurdo, um garotinho, o pai ali, o dono, o proprietário, o chefe, o sei lá quem, não tinha uma fiscalização para dizer... Os pais, as mães não têm noção do perigo de deixar uma criança brincar com um tigrão daquele de quase 3 metros de altura. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, a pessoa não tem noção, a pessoa perdeu a noção do perigo. Ah, vou brincar com um tigre que quase 2 metros que pode me devorar, me comer, pensando que é um coelhinho, um cachorrinho. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Que Deus tenha misericórdia desse pessoal que tem misericórdia, perderam a noção do perigo. Amém? Então que Deus abençoe, Deus nos abençoe, e vamos aí, em nome de Jesus Cristo, pedir sabedoria de Deus para que essa nação ande para frente, não para trás. E andar para frente, andar com o coração inclinado para os mandamentos de Deus, para as promessas de Deus, para a fé em Jesus Cristo. E crendo no que Jesus falou há milhões de anos atrás. Isso é andar para frente. Amém.